este debate. Eu gostaria de voltar só um pouquinho atrás, por causa também em reforço da intervenção do Sr. Vereador José Fateixa, que tem a ver com os princípios conceptuais, ou seja, com a filosofia e com a prática. O Sr. Vereador José Fateixa começou por referir que é contra a privatização da água. Mas eu gosto de pôr em evidência uma coisa, aquilo que são as boas ideias e a forma como elas se estragam, e a prática. A prática é que uma empresa como a Águas de Portugal, que impõe estes contratos unidos, com estes caudais mínimos, de uma forma arbitrária, visa apenas e tão somente criar condições de apetência para uma eventual privatização do seu capital à abertura a privados e, naturalmente, para que este negócio seja igual a outros tantos negócios em que Portugal já se tornou, infelizmente, famoso. Portanto, só esta nota, ou seja, é contra a privatização da água, mas a prática aponta para a privatização do benefício. A ministra Teresa Patrícia Gouveia, quando em 1992 ou 93 defendeu este sistema, provavelmente tinha consciência do seguinte: a primeira empresa a trabalhar na área das águas visava exclusivamente Lisboa. Na altura não havia autonomia municipal, estávamos no reinado, pelo menos desde Dona Maria II, em que estava a construir o Aqueduto das Águas Livres de Lisboa, passou pelo reinado do Dom Pedro V e entra no reinado de Dom Luís com uma concessão da Companhia de Águas de Lisboa de 1868 a 1974. Eu creio, inclusive, que o primeiro-ministro José Sócrates já evocou este contrato de concessão de 106 anos, quando fez aí outros contratos de concessão de 99 anos para inspirar essa solução. Na altura, Portugal era Lisboa e o resto era paisagem. Não havia infraestruturas por esse país fora. Mas a partir de 1935 percebeu-se que uma estrutura autónoma do município, que na altura se confundia com o poder régio, começou a abastecer água e a aproveitar os sistemas de uma forma intermunicipal, ou multimunicipal, ou, se quisermos propor-nos esta questão de uma forma pacífica, sem partidários do Inter e sem partidários do Multi, de uma forma supramunicipal. E vamos outra vez voltar ao debate da concepção, do princípio e da prática. Apesar de todas as ideias carinhosas que eu possa ter sobre os sistemas supramunicipais, o que é certo é que eu, na prática, não vi nenhuma ação concreta de aproveitamento dos recursos hídricos com base nas bacias hidrográficas e com base em estudos técnicos que superassem, digamos assim, as fronteiras dos municípios. Depois do 25 de Abril, foi o 25 de Abril democrático que fez que as águas chegassem às populações assim como no esgoto. Não se olhou ao que ia render ou ao que deixava de render. Olhou-se que Portugal não podia viver centrado em Lisboa e tinha que oferecer condições de vida às pessoas. E, portanto, as pessoas bem ou mal, com mais carolice ou com menos carolice, com muito menos profissionalismo daquela EPAL que herdou a Companhia das Águas de Lisboa e depois passou a ser das Águas Livres e tudo mais, e que hoje está integrada nas Águas de Portugal, e que era preciso profissionalismo. Profissionalismo esse da EPAL que hoje integra as Águas de Portugal. Não está em causa, como integra também outras empresas concorrentes. Isso não está em causa. O que é certo é que, na prática, não havia nenhuma política implementada que respeitasse isto. Havia, sim, delimitações geográficas, geopolíticas, se aquilo se assim o entender, que nada tinham a ver com bacias hidrográficas. Eram municípios do PC, eram intermunicipal, eram municípios do PS ou do PSD, era multimunicipal. E esquecemos do fundamental. É um problema que temos para resolver. Portanto, eu iria deixar, digamos assim, esta questão aqui final e vou concluir da seguinte forma. O Sr. Presidente apresentou uma proposta de não sei para onde vou, sei que não vou por aí, mas eu digo. Neste momento ele tem aqui uma proposta em que nos diz não vou por aí e vou para uma eventual concessão e vou eventualmente contactar ou contratar técnicos para fazer um caderno de encargos que nos possa eventualmente resolver o problema. É uma via possível. É uma via que, do meu ponto de vista, deve suscitar debate, deve suscitar
intervenção e eu não gostaria de sair de uma coisa sem saber para onde vou para a outra. Isso, eventualmente, vai influenciar o meu sentido de voto. Aliás, já influenciou, mas é importante ver que neste momento há aqui uma filosofia, há aqui um horizonte. Também não tenho a mais pequena dúvida de que a Administração Central vai ter de pegar na Águas de Portugal e dar-lhe uma forma consentânea com o estatuto de entidade pública empresarial e não de sociedade anónima de capitais maioritariamente públicos, potencialmente privatizável, em que depois a água continua a ser pública, mas o benefício da exploração da água é privado. Porque não há almoços grátis. Ninguém dá nada a ninguém, e em particular quando se trata do jogo competitivo e da concorrência no mercado. Portanto, a questão de que isto vai resultar num preço mais baixo do que aquela ameaça que neste momento por aí paira é duvidoso, não sabemos o futuro e acho que poucos de nós saberemos eventualmente qual é a melhor solução. Pela parte que me toca, e para concluir esta minha intervenção, eu diria que já percebi o que é que está em causa, já percebi também que esta denúncia pode ser um pontapé de saída e poderá provocar um efeito de bola de neve. Não sei se o vai fazer. Poderá, é apenas uma hipótese. Vamos ver o que é que irá acontecer. Mas eu vinha com a intenção, à partida, quando aqui cheguei, de votar contra esta proposta. E hoje, em particular, na falta da senhora vereadora Silvia Dias, provavelmente, não sei qual é a posição que o Partido Socialista irá assumir nesta matéria, mas se eventualmente o Partido Socialista viesse com a mesma intenção, eventualmente hoje não passava. Mas não passava, hoje passava daqui a 15 dias. Iria dar exatamente ao mesmo. Não é por aí. Eu não voto a favor, eu reconheço muitos dos argumentos que foram apresentados pelo Sr. Presidente. Aliás, ele disse que estava de acordo comigo em algumas coisas, mas depois não disse em quais é que estava em desacordo, portanto, presumo que afinal até acabaria de estar de acordo em quase tudo, ou tudo, mas eu vou dar o benefício da dúvida. Não me agrada a filosofia, não vou obstruir. O meu sentido de voto nesta questão, e vou antecipá-lo, irá ser no sentido da abstenção. E justifica-se por várias razões. Primeiro, porque este processo não vinha devidamente instruído. Segundo, porque não foi apresentada alternativa em relação à qual deveríamos optar. Terceiro, porque eu, inclusivamente, defendo que esta matéria é de tão crucial importância que se justifique, e tão pesada para o destino dos promocenses, que se justifique, eventualmente, no freio local, que é uma figura jurídica que existe, consagrada na lei e que está plasmada no nosso regimento da Assembleia Municipal, que pode eventualmente ser usada por uma questão tão pesada para que as pessoas surjam, apresentem as suas propostas e que as pessoas, em geral, possam eventualmente decidir. Não estou a propor isto para já, é apenas uma ideia, mas o grau de importância do que aqui está justificá-lo-ia, do meu ponto de vista, plenamente. Ora bom, no pressuposto, e dando o benefício da dúvida, de que o Sr. Presidente irá, eventualmente, concretizar os passos seguintes, uma de duas, ou pela administração direta da água, como sempre foi,